Salve galera, tudo bem? Galera, tá chegando o vestibular da UEM, certo? E esse vestibular, ele promete ter questões ali, ó, minuciosas. Foi por isso que eu fiz o convite ao meu grande camarada, professor William Lopes, doutor William Lopes. William é um professor de biologia de muito renome aqui na nossa região, e eu espero que vocês aproveitem ao máximo a nossa revisão, galera. O William ele tem um site bacana, onde tem os cursos completos para quem está focado em querer gabaritar a prova de biologia. Ok? Então estamos felizes porque a gente vai começar aqui essa revisão. E não se esqueça, galera, se inscreva no meu canal, pergunta pro Toyd, se inscreva no canal do William também, do William Lopes. Dê essa força pra gente, é muito importante esse feedback de vocês. Valeu? E se houver dúvida, galera, coloca aí nos comentários, beleza? E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero de todo o coração que sim. Eu sou o professor William Lopes, eu trabalho em biologia, sou professor há 20 anos, trabalho com ensino médio, curso pré-vestibular, já dei aula também em ensino superior. Eu sou formado por essa instituição que vamos fazer uma revisão hoje, ou seja, sou formado pela UEM. Eu tenho um mestrado em anatomia vegetal e fitoquímica, tenho doutorado em anatomia vegetal, e eu e o meu grande parceiro de longa data, amigo Toyd, vamos fazer aqui uma revisão de vestibular para vocês. Perfeito? Então fique esperto, pega a sua caneta e vamos anotar tudo que vamos falar aqui, beleza? Bora lá então, galera. Bora para a revisão. Vamos lá fazer uma revisão legal aqui agora. Bora lá. O primeiro assunto, cara, é um clichê para provas. Porém, nos últimos vestibulares da UEM, não cobraram. Então vai que, né, resolvem cobrar alguma coisa. Fotossíntese, a grosso modo, então, ela seria o quê? A fotossíntese, ela tem ela é, na verdade, né, um processo de conversão de energia. Ou seja, ela vai converter a energia luminosa em energia química. E para isso, ela vai pegar da planta, vai pegar do ambiente água e gás carbônico. Então, ou seja, é um processo de conversão de energia luminosa em energia química. Nesse processo, ela pega duas moléculas simples, água e CO2, com a ajuda da luz, converte em glicose e libera oxigênio para o meio. Então, a grosso modo, isso seria a fotossíntese, perfeito? Aí, como que ela vai acontecer, William? Bom, gente, eu uso esse esquema que está aqui em cima, que é um esquema que eu faço no quadro. Isso aqui é um esquema que eu que fiz. Porque eu acho que ele é um resumão. E vamos pensar em provas de fotossíntese. Se você pegar as questões de fotossíntese, você vai ver que, tipo, 90% das questões é algo que está aqui nesse, nesse, é aqui que está nesse slide, beleza? Nesse quadro que eu costumo fazer. Então, primeira coisa, quem faz fotossíntese? Procariontes, algas e plantas. Qual é a diferença dos procariontes para os eucariontes nesse sentido? As bactérias e arqueias, que podem ser fotossintetizantes, elas fazem fotossíntese? Fazem, mas não possuem cloroplasto, que nós temos nas plantas. E aí, esse esquema que eu tenho aqui, deixa eu pegar uma canetita, isto daqui é um cloroplasto, perfeito? Isto é um cloroplasto, ok? Aí, meus queridos, olha só, aqui dá para a gente ver que ele tem a membrana. Ó, presta atenção no negocinho vermelho aqui, ó. Ó, membrana interna, membrana externa. Nós temos aqui o tilacoide, que é uma estrutura membranosa, tá? Aqui está o estroma. O estroma é como se fosse, entre aspas, o citoplasma do cloroplasto, tá? O estroma, ele nada mais é do que uma solução aquosa, perfeito? É uma solução aquosa. Então, na fotossíntese, nós temos duas etapas: a etapa fotoquímica e a etapa química ou enzimática. Eu não gosto de usar o termo etapa clara para a etapa fotoquímica e etapa escura para a etapa química. Por quê, William? Simples, pequeno gafanhoto. Pode te levar à confusão. Mas como assim, William? Simples. É muito comum
pessoas acharem que uma acontece durante o dia e a outra acontece durante a noite. E não é assim que acontece, entendeu? Não é assim, joia? Etapa fotoquímica e química, ela acontecem somente durante o dia. Fotossíntese acontece durante o dia. Vamos fazer um parâmetro agora. Respiração celular, 24 horas. Planta faz fotossíntese durante o dia e respira durante 24 horas. Assim como você, pequeno gafanhoto. Se você não respirar, você também morre. Ai, é sério, tenta para você ver o bocó. Aí, então, nós temos aqui o seguinte: etapa fotoquímica e química, elas acontecem durante o dia. Então, por isso que eu não gosto de usar claro e escuro. Agora, vamos lá. Então, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam aqui é que a etapa fotoquímica, ela acontece na membrana dos tilacoides, ok? Pelo amor de Nossa Senhora da fotossíntese, não vai me fazer merda. Por quê? É muito comum a pessoa, porque eles gostam muito de cobrar onde acontece cada coisa. E aí tem um monte de coisa escrita lá. Aí coloca lá, a, a utilização da água na fotossíntese é na etapa química, é no estroma. Não, caramba, vai ser aqui na membrana do tilacoide. Beleza? Então, etapa fotoquímica acontece na membrana do tilacoide. Nessa membrana do tilacoide, que é esse carinha aqui, ó, que são essas membraninhas aqui, deixa eu pegar a canetinha, aqui, ó. Cada uma dessas membraninhas aqui é um tilacoide. Uma pilha de tilacoide, nós temos o granum. O conjunto dessas pilhas é o grana. Então, a etapa fotoquímica vai acontecer aqui nessa membraninha. Ai, professor, se eu esquecer, morra. Não pode esquecer. Beleza? Agora, aqui então, na etapa fotoquímica, vai acontecer na membrana dos tilacoides. Aqui existe a participação dos fotossistemas 1 e 2. O que são fotossistemas? Povo bonito, fotossistemas são sistemas organizados de pigmentos, tá? Para a captura de luz. Ali você tem carotenoides e você tem clorofilas, tá? Como aqui é uma revisão, não vou entrar em maiores detalhes, é só uma revisão. Então saiba, fotossistemas estão onde? Onde? Na membrana dos tilacoides. Perfeito? Nessa membrana dos tilacoides vai acontecer a fotofosforilação. Ou seja, alguém vai ser fosforilado. Como assim, Wina? Alguém vai fosforilar. Ou seja, alguém vai receber fósforo. Tudo bem? Então, alguém vai receber fósforo. Aí, pequeninos, nesse contexto, então, o que vai acontecer aqui nessa fosforilação? Na fosforilação, deixa eu pegar uma caneta aqui. Nessa fosforilação, a molécula de água, ela vai ser uma substância fornecedora de elétrons e hidrogênios. Beleza? Ela vai fornecer elétrons e hidrogênios. Aqui nesse tilacoide, tá? Vai acontecer uma coisa chamada, que tem ali, na verdade, né, uma cadeia transportadora de elétrons. Nessa cadeia transportadora de elétrons, a passagem do elétron, ele força a passagem de H+, que está aqui, ó, tá? Para dentro do estroma. Para dentro do lume do tilacoide. Então, força o H+, que está aqui, para dentro do tilacoide. Na hora que esse H+ energizado sai, ele sai para uma enzima chamada ATP sintetase. E aí, então, na hora que ele sai, ele vai ser responsável pela formação de um ATP a partir do ADP. Então, a passagem do elétron força a entrada de H+ no lume do tilacoide, e quando ele sai, forma o ATP. Beleza? Aí, então, formou o ATP aqui. Joia? Esse elétron, ele continua passando pela cadeia transportadora de elétrons até chegar em uma enzima, que é chamada de NADP redutase, que ele vai pegar esse NADP oxidado mais H+, e vai reduzi-lo, convertendo ele em NADPH. Perfeito? Convertendo ele em NADPH. Então, nesse processo, nós tivemos a formação de ATP e NADPH aqui nessa fosforilação. Aí, como que a água ela fornece tudo isso? A água ela fornece tudo isso através de um processo chamado fotólise ou reação de Rio.
Essa reação ela costuma ser muito cobrada, tá, gente? Então, ó, onde 2 moléculas de água, na presença de luz, ela vai liberar 4 elétrons mais 4H+, e o oxigênio que respiramos. Vamos fazer um apanhado da etapa fotoquímica? Vamos lá. Aconteceu onde? Na membrana dos tilacoides. Houve a produção do quê? ATP e NADPH. Para que vai servir esse ATP e esse NADPH? Esse ATP e NADPH, ele vai servir para produzir açúcares aqui na próxima etapa, aqui nessa etapa fotoquímica. Então, houve a produção de ATP, NADPH para ser usado aqui na etapa química, perfeito? E com a quebra da água, houve a liberação do oxigênio. Pelo amor de Nossa Senhora da fotossíntese, de onde veio o oxigênio liberado pelas plantas? O oxigênio liberado pelas plantas, ele veio da água, mediante ao processo de sua fotólise. Perfeito? Tranquilo? Agora, esse NADPH e esse ATP que aqui está, agora ele vai entrar em um ciclo de reações chamado de ciclo de Calvin, que vai ser, então, a cerejinha do bolo da etapa química. Agora, o que eu preciso que você entenda? Etapa fotoquímica acontece na membrana dos tilacoides, e a etapa química, ela ocorre no estroma. A etapa química, ela ocorre no estroma, beleza? Bom, quando nós falamos, então, em etapa química, que ocorre no estroma, vai ocorrer o fenômeno chamado fixação do CO2, que nada mais é do que a produção dos carboidratos. Nada mais é do que a produção dos carboidratos. E isso vai acontecer, então, em um ciclo de reações, chamado ciclo de Calvin e Benson, mas também ele pode ser chamado de ciclo das pentoses fosfato. Ô William, mas por que ciclo das pentoses? Porque o componente inicial e final, ele é uma pentose que contém 5 carbonos. Se a pentose tem 5 carbonos, né, William? Então é uma pentose fosfatada, por isso que é ciclo das pentoses fosfato, que é a ribulose 1,5-bifosfato, que é o componente inicial e final. E aqui nós temos uma enzima chave participando, chamando de enzima Rubisco, beleza? Enzima Rubisco. Bom, pequeninos do tio Calvo, agora, nesse novo processo, o CO2 que foi capturado do ambiente, não é? Ele entrou lá pelos estômatos, através da enzima Rubisco, ele vai entrar nesse ciclo de reações, que é o ciclo de Calvin, e a partir daqui, então, ocorre a produção dos carboidratos. Beleza? Então, isso aqui é um esquema de revisão, né? Então, o que eu preciso que você saiba? Na etapa fotoquímica, produziu ATP, NADPH, que vão ser utilizados na etapa química em um ciclo chamado ciclo de Calvin e Benson, ou também chamado de ciclo das pentoses fosfato, que, através de uma enzima chamada Rubisco, que é a enzima mais abundante do planeta, a enzima Rubisco, então, ela vai adicionar o CO2 a essa molécula de 5 carbonos, vai se transformar em uma molécula de 6 carbonos, que depois vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, que é o gliceraldeído 3-fosfato, vai ser fosforilado, vai ser reduzido, e depois nós teremos aí a formação de açúcares, perfeito? E desses açúcares, né, depois vão ser produzidos os componentes orgânicos da célula. Então, essa é uma revisão aqui de fotossíntese, beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui alguns pontos da fotossíntese, perfeito? Vamos para o próximo? Bom, sistemática vegetal, diferente da fotossíntese, que na UEM tem alguns vestibulares que não é cobrado, sistemática vegetal é um assunto que é cobrado em qualquer assunto, em qualquer prova, beleza? Sempre cai alguma coisa disso. E para isso, então, eu montei um esquema que é mais ou menos assim, tá? Aqui eu tenho, dentro das plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Qual é a apomorfia dos vegetais? Ou seja, apomorfia, a novidade evolutiva. Qual é a novidade evolutiva? É a presença de embrião matrotrófico, ou seja, é um embrião pluricelular
maciço e que depende de nutrição materna. Então, isso é embrião heterotrófico. Então, essa é uma apomorfia. Inclusive, é por isso que nós podemos chamar este grupo aqui todo de embriófitas. É o melhor termo para se usar, tá? Embriófitas. Perfeito? Agora, o que eu preciso que vocês entendam, então, é que nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Essa é uma sequência com que elas foram aparecendo na era evolutiva, tudo bem? Seria interessante você lembrar, por exemplo, eu sei que a revisão aqui é da UEM, mas se você estiver assistindo em um outro momento, né, e for pensar na UEL, a UEL, por exemplo, ela gosta bastante de contexto evolutivo, né? Então aí é bom lembrar que briófitas, pteridófitas e gimnospermas, elas surgiram na era paleozoica, enquanto as angiospermas surgiram na era mesozoica, que por sinal também é a era dos dinossauros. Perfeito? Então aqui vamos começar lá. Todas as plantas, independente de qual seja ela, todas elas apresentam duas etapas de vida, tá? Duas etapas de vida. Uma chamada esporófito, que é diploide e produz esporos por meiose, inclusive a meiose é uma meiose espórica, e nós temos uma fase chamada gametófito. Perfeito? Essa fase gametófito é a fase de vida que produz gameta. Então, nós temos o esporófito e o gametófito. Então, isso é fase de vida. Então, por exemplo, essa fase de vida, de acordo com a evolução, ela pode ser mais duradoura ou menos duradoura. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, a briófita. Vocês viram que eu fiz um traço aqui no meio e ele foi caindo. Por quê? Vocês vão perceber que o tamanho e a importância do gametófito ele diminui ao longo da evolução. Então, existe uma redução no tamanho do gametófito. Perfeito? Aqui, então, eu tenho o gametófito da briófita, que é essa parte verdinha aqui, que é constituída por rizoide, cauloide e filoide. Beleza? Mas por que rizoide, cauloide e filoide? Porque não são folhas, raízes e caules verdadeiras. Oide significa semelhante a alguma coisa. Então seria semelhante ao caule, semelhante à folha, semelhante à raiz. Perfeito? E por que não são verdadeiros? Pelo simples fato que uma briófita, que é planta de pequeno porte, vocês vão ver que ela é avascular. Perfeito? Então vocês verão, então é o seguinte, para ser raiz, caule e folha verdadeira, tem que ser uma estrutura esporofítica e tem que ser vascularizada. Então ela não se enquadra. Perfeito? Aqui então nós temos as briófitas e aqui eu coloquei o gametófito aqui em cima só para mostrar que o gametófito é superior ao esporófito, que é essa partezinha aqui, ó. Então nós podemos afirmar nas briófitas, o esporófito é passageiro e dependente nutricionalmente do gametófito. Pode ver que ele não é verdinho, porque ele não faz fotossíntese. Quem vai passar os nutrientes para ele é o gametófito. Então, esse cara aqui vai passar nutrientes para esse cara aqui. Perfeito? Nas pteridófitas, você tem aqui o esporófito. Então, o esporófito, a partir daqui, pessoal, quando você olha, por exemplo, você olha uma samambaia, você olha, sei lá, um pinheiro, você olha um ipê, tudo aquilo que você está olhando, ele corresponde à fase de vida esporofítica. Perfeito? Aqui no caso, o gametófito de briófitas, por exemplo, né, o gametófito de briófitas, ele pode apresentar aí entre 10 a 15 centímetros. Existe exceção? Claro que tem. Por exemplo, tem um praguento lá na Nova Zelândia, que é da Ausonia superba, que tem 50 centímetros. Mas a maioria é entre 10 a 15, e os que a gente vê grudado nas árvores aqui não passam de 2. Tá? Então são bem pequenininhos mesmo. Agora, o gametófito de briófita aqui, de pteridófita, ele ainda acaba sendo menor, ele é mais ou menos do tamanho da cabeça do meu dedo, aqui 1 centímetro e pouco, se chama prótalo. Ele é monóico e ele apresenta esse formato de coração. Perfeito? Quando nós vamos para as gimnospermas, então nós temos aqui já os pinheiros, nós temos as cicas, nós temos as
pinheiros, cicas, nós temos as sequoias, tá? E aqui vai chamar a atenção para uma situação, né? Elas já são plantas de grande porte e olha só, quem que é o gametófito masculino aqui? O gametófito masculino, ou megagametófito, desculpa, ou microgametófito, ele é o grão de pólen, pelo amor de Nossa Senhora das Plantinhas! Grão de pólen não é gameta. Grão de pólen é gametófito. O gameta em briófita e pteridófita, ele se chama anterozoide. Os gametas masculinos em gímeno e ângio, eles são chamados de núcleos gaméticos. Perfeito? Núcleos gaméticos que são formados a partir da célula geradora que está dentro do grão de pólen. Então, o grão de pólen não é o gameta, o grão de pólen é o gametófito. Agora, gameta feminino é oosfera de briófita pteridófita, ou seja, de cabo a rabo. Perfeito? É oosfera. E aí, o gametófito feminino aqui nas gimnospermas, ele pode ser chamado de megagametófito ou gametófito, ou endosperma primário. Tudo bem? Nas angiospermas, o grão de pólen também é o gametófito e o saco embrionário será o megagametófito, que é o gametófito feminino, que ele contém, não sei se você lembra, oosfera. Ao lado da oosfera, duas sinérgides, então tem oosfera, duas sinérgides, né? Aí no lado oposto, ele apresenta 3 antípodos e no meio uma célula central binucleada, chamada célula central, mas a gente sempre chama pelos nomes dos núcleos, que são os núcleos polares. Perfeito? Tranquilo? Então, essas são algumas características do esporófito e do gametófito das plantas. Aí, quanto à estrutura de vascularização, pelo amor de Nossa Senhora da Botânica, somente briófitas são avasculares, tá? De pteridófita para frente, todas elas têm xilema e floema. Briófita e pteridófitas são classificadas como criptógamas. Povo bonito, cripto aqui, ó, significa escondido. Gama significa estrutura reprodutora. Na verdade, a gente interpreta como. Então, quer dizer, estrutura reprodutora escondida. Tem pouco visível, você vai conseguir enxergar usando uma lupa ou um microscópio. Perfeito? Agora, gimnosperma, elas são fanerógamas. Aqui, pela primeira vez na escala evolutiva, vai aparecer uma estrutura reprodutora bem visível, que é o cone ou estróbilo, não é flor. Puxa vida, não é flor. Beleza? É o cone ou estróbilo. Perfeito? Então, são fanerógamas? São, mas não tem flor, tem estróbilo. Já as angiospermas, elas apresentam as flores. Perfeito? Então, elas são as únicas que podem ser chamadas de antófitas. Então, angiospermas são as únicas que podem ser chamadas de antófitas. Perfeito? Quanto à necessidade de água para a reprodução, nós temos o seguinte: nós temos as acifonógamas e as sifonógamas. Perfeito? A quer dizer negação. Então, a, não, e sífon quer dizer tubo. Então, se ela não tem tubo polínico, ela precisa de água para levar o gameta para a fecundação. Até porque os anterozoides eles são flagelados, então eles precisam de um meio aquoso para atingir a oosfera. Então, a sifonógama, elas precisam de água. As sifonógamas, elas não precisam, porque elas já têm o tubo polínico, então não precisam de água. Beleza? Aí, qual que é o grande problema? A gente a vida inteira fala, ó, cuidado, há na frente de uma palavra derivada do latim aqui, na biologia a gente sempre fala, é não. Aí você fala, ai, não, então eu não precisa de água. Não, pequeno gafanhoto, ela precisa. Esse não quer dizer que não tem tubo. E aí, o que você vai fazer para gravar? Quando eu não preciso de água, por exemplo, na sua cabecinha deve estar assim, gente, eu odeio botânica. Eu não quero botânica, eu quero mais que a botânica se for. Não é? Então aí você vai lembrar assim, quem não precisa de água, quer mais que a água, se for. Beleza? Não vou falar palavrão, porque vai que o YouTube
arrebenta com o meu vídeo só por causa de um palavrãozinho, né. Beleza? Então aqui sifonógama, não precisa, acifonógama, precisa. Outra característica importante é quanto à presença de sementes. Aqui nós temos briófita e pteridófita que não possui semente, e nós temos gímeno e anjo que apresentam sementes, aí são chamadas de espermatófitas. Beleza? Esperma, semente, fitas, plantas, plantas com sementes. Perfeito? Ah, William, e as plantas sem sementes, como é que se chamam? Plantas sem sementes, tá? Antigamente, lá atrásão, eles chamavam de anespermáticas, mas hoje não se usa mais. Quanto a esporos grava, briófitas, elas são homosporadas, exclusivamente. Pteridófitas, elas podem ser homo ou heterosporadas. E angiospermas aqui, ó, se você pegar aqui, angio e gímeno, elas são exclusivamente heterosporadas. Homosporadas, plantas que apresentam esporos iguais morfologicamente, você não consegue diferenciá-los, tá? Ou que geram ali os gametófitos monóicos, como é o caso das samambaias. E heterosporadas, elas apresentam os esporos diferentes. Inclusive, aí os masculinos você vai chamar de micrósporos e os femininos você vai chamar de megásporo. Perfeito? Então, esse assunto aqui, ele é extremamente importante, tá? Aí é o meu ponto de exclamação, esse meu ponto é marca registrada minha. Então, quer dizer que isso aqui é bem importante. Perfeito? Então, na botânica, se você quiser ainda dar uma olhadinha a mais, né, em, como é que eu posso dizer? Em, em fisiologia, dar uma olhadinha na anatomia, beleza. É bom olhar. Mas aqui eu foquei mais nisso porque é o que tem mais chance de cair. Perfeito? Vamos para o próximo assunto? Assunto. Eu peguei um dos sistemas que tem uma chance muito grande de cair, que é o sistema digestório. Perfeito? É o sistema digestório. Então, se você quiser, né, pegar um pouquinho de endócrino, também costuma cair lá FSH, LH, principalmente os relacionados à reprodução. Vale a pena dar uma lida, tá? Vale a pena dar uma lida. Bom, então aqui no sistema digestório nós temos, em primeiro lugar, deixa eu pegar a caneta aqui, a boca. A boca, pequeninos. Aqui, nós temos ali os dentes, que ajudam a cortar, mastigar, triturar o alimento. E ali nós temos as glândulas salivares, parótidas, sublinguais, submandibulares, tá? Que vão liberar a saliva. A saliva, ela contém a enzima amilase, que vai quebrar o amido, não é? Em moléculas menores, como, por exemplo, maltose. Perfeito? Então, a digestão do carboidrato começa na boca. E o pH da boca, na verdade, ele é levemente ácido. Ele está em 0, mais ou menos 6,8 ali, tá? Porém, nos vestibulares eles colocam como pH básico não, me perdoem, pH neutro, que é um pH 7. A faringe é um tubo de aproximadamente 15 centímetros, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. É um tubo de aproximadamente 15 centímetros, tá? Ela tem aqui nessa região um esfíncter chamado esfíncter esofágico. Perdão, desculpa, me perdoe. Tô falando da faringe, já fui para o esôfago, me desculpa. Aqui eu tenho uma faringe. Deixa eu apagar aqui. Cadê? Caneta? Aí, pronto. Ó, aqui eu tenho a faringe, tá? Aqui assim, que tem um pedaço, ela é dividida em 3 partes. Nasofaringe, orofaringe, que é aquilo que você, na hora que abre a garganta, assim, você vê lá atrás, e a laringofaringe, são 3 partes. O que é interessante você saber sobre a faringe? O interessante é você saber que a faringe, ela é um conduto comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Agora sim, o esôfago. O esôfago, ele tem mais ou menos aí 25 centímetros, tá? E ele é este tubo aqui, tá bom? Ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, é este tubo aqui, que vai até o estômago, e ele tem 2 esfíncteres. Você tem aqui o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior, que pode ser chamado também de cárdia,
beleza? Dicárdia. Aqui no estômago, tá? Na boca, por exemplo, o alimento mastigado e ensalivado, ele se transformou em bolo alimentar. Esse bolo alimentar agora vai chegar ao estômago, beleza? Vai chegar aqui ao estômago. No estômago, ele vai sofrer ação do ácido clorídrico, ele vai sofrer ação de enzimas, e esse alimento vai ser particionado. Aqui começa a digestão das proteínas. Tem uma enzima chamada pepsina, que degrada proteínas em proteínas menores, chamadas peptonas, beleza? Essas enzimas, então, vão ajudar a dissolver o alimento, e esse alimento agora, parcialmente digerido e acidificado, ele passa a se chamar quimo, que vai passar para o intestino delgado. O intestino delgado, ele tem 3 porções: duodeno, que é a primeira parte, que é uma curvinha aqui, cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta aqui. Ó, daqui para frente é o duodeno, que é essa partezinha que vai sair daqui, ó, né? Tá aqui assim, o duodeno. Aí nós temos o duodeno, nós temos também o jejuno e o ilho, perfeito? Duodeno, jejuno e ilho. Nesse caso, o que mais vai ser importante para nós, assim, que pode cair em prova, é que no intestino delgado, no duodeno, ele recebe a bile, que vem do fígado, que ajuda a emulsificar as gorduras. A bile não é enzimática, anota isso. E aí nós temos o suco pancreático. O suco pancreático, ele ajuda a aumentar o pH, então aquele pH que estava próximo de 2 do estômago, vai para 8,5, 9 agora no intestino. Ali você vai ter, então, algumas enzimas muito importantes, como quimotripsina, tripsina, peptidases, que quebram proteínas, perfeito, e oligopeptídeos. Você vai ter uma amilase, que vai quebrar amido também, tá? Você vai ter lipases, vai ter aí nucleases, que acabam quebrando os ácidos nucleicos. Então, é uma parte bem importante em relação às enzimas, que é o intestino delgado, na parte do duodeno, que recebe tudo isso. Aí, lá no jejuno e no ilho, é basicamente a absorção desses nutrientes, perfeito? Então ali você tem as vilosidades, as microvilosidades, as dobras, né? E no intestino grosso, então você vai ter absorção, né? Ah, só para lembrar, os carboidratos, no caso, os monossacarídeos e aminoácidos são absorvidos pelos vasos sanguíneos, tá? Vão ser transportados pelos vasos sanguíneos. Os lipídios vão ser transportados pelos vasos linfáticos, ok? E o intestino grosso é onde você tem uma reabsorção da água, você tem uma absorção da água que está ali, perfeito? Ali você tem a microbiota intestinal, né? São as bactérias que são bactérias mutualistas, né? De extrema importância para nós. Elas ajudam a absorver vitaminas lipossolúveis, produzem alguns tipos de vitaminas, como, por exemplo, vitaminas do complexo B, vitamina K, elas ajudam a produzir, e além de nos proteger contra a proliferação de bactérias patogênicas, perfeito? Então aqui, e aí por final, o ânus, tá? Que contém ali o esfíncter, né? Tem o esfíncter externo e o interno, que controlam ali a defecação, perfeito? Aqui assim, então, por que eu tenho que comer bastante fibra, William? Você tem que comer fibra, porque simplesmente as fibras nós não digerimos, elas têm a capacidade de atrair água para o intestino, e aí ela vai facilitar a defecação. Perfeito? Bom, pessoas, isso foi uma revisão, é coisa rápida. Se vocês quiserem adquirir aulas completas, né? Eu tenho um site, Professor William Lopes, lá na minha bio no Instagram, que é William Lopes também, o Calvo, né? Você vai encontrar lá um link que vai cair no meu site, e lá eu tenho vários produtos, várias aulas com preço legal pra caramba, beleza? E ali você vai ter, então, uma grande quantidade de aulas. Mas, por enquanto, é só um abraço para vocês. Espero que tenha contribuído com o seu conhecimento. Espero que você tenha uma boa prova. Fique com Deus e até mais. Tchau. Esse é um beijo do Calvo. Valeu, galera. Muito bem, pessoal, revisão em 2025 com o Prof. Toyd e William Lopes, conhecido por O Cal. Vocês viram a parte do William?
Acho que sim, né? Então agora a gente vai complementar com os assuntos que eu acredito que tem grande chance de cair. É claro que o vestibular da UEM deu aquela mudada, né? Onde a biologia ela tem alguns tópicos e dificilmente contempla todo o conteúdo. Mas vem com o tio Toyd aqui, acompanha essa videoaula que vai ser bem legal. Valeu? Então olha só essa imagem que bacana. A gente consegue falar muito sobre ecologia. Isso, ecologia. Então a gente vai começar aqui com conceitos onde estamos vendo aí, ó, alguns animais reunidos. Poderíamos dizer que esse conjunto de animais é esse conjunto de seres vivos, na verdade, porque a gente não pode esquecer as plantas que estão aparecendo aí na imagem. Esses fatores bióticos, ou seja, esses seres vivos, a gente chama de comunidade ou biocenose. Atenção, biocenose é o conjunto de diversas populações que acabam estando reunidos em um mesmo ambiente, em uma mesma área. Comunidade, várias espécies reunidas, ok? Muito bem, além disso, a gente pode ver também que existe ali um riacho, vocês estão vendo no canto esquerdo, que bacana? Pois é, e a gente percebe que esse tipo de vegetação, esse tipo de localidade, contemplam seres vivos específicos para essa localidade. E é verdade que esses seres alteram ali o microclima local? Sim. E esse microclima agora interfere também nos tipos de seres vivos que ali teremos? Sim. A essa definição a gente chama de ecossistema, que acaba sendo a interação que acontece entre os fatores bióticos, que são os seres vivos dessa localidade, com os fatores abióticos. Daí a importância de você entender na imagem que esse riacho contemplaria uma porção dos fatores abióticos. Tio Toyd, o que seriam fatores abióticos? Fatores que não contemplam a parte de vida. Exemplo, a temperatura da localidade, o pH da água da localidade, a salinidade dessa água, a acidez do solo. Ou seja, temperatura, pH, salinidade, luminosidade. É verdade que a luz, ao adentrar os estratos dessa floresta, nós vamos tendo cada vez mais sombras sendo formadas. Isso interfere, galera, no tipo de vegetação que está adaptada para essa região sombria. Então, num primeiro momento, eu defini para vocês o que era comunidade ou biocenose, que são os seres vivos reunidos nesta região aí. Agora eu estou definindo ecossistema, que é a interação entre o meio físico e suas propriedades com o meio vivo, ou seja, os seres vivos. É normal vocês lerem que é a interação entre os fatores bióticos com os fatores abióticos. Combinado? Beleza? Joia. Então vamos olhar agora um novo tópico de ecologia chamado de cadeia alimentar. Vocês conseguem ver ali, ó, o mico-leão dourado. Esse animal ele é típico da Mata Atlântica, um bioma brasileiro muito desmatado desde a época da colonização, sobretudo da pré-colonização, quando o interesse era pelo pau-brasil, né? E vocês estão vendo que o mico-leão, ele está se alimentando ali de uma borboleta, de um inseto, mas ele também se alimenta de frutas. Portanto, ele acabaria sendo um animal onívoro, né? Então, olha só, o mico-leão dourado, símbolo importante da Mata Atlântica. Ao fundo, você vê uma sussuarana, uma onça parda, isso, que está ali, ó, como predadora, pronta para dar um bote em cima do mico-leão, que neste caso acaba sendo a presa da onça parda. Meus amores, a gente tem aqui uma cadeia alimentar. Como assim? A borboleta serve de alimento ao mico-leão dourado, que por sua vez servirá de alimento à onça parda. É bem provável que essa borboleta se utilizou de alimentos à base de plantas, ou seja, flores. E as plantas, nesse contexto, são produtoras, a base da cadeia alimentar. Produtores. As borboletas seriam, nesse caso, consumidores primários, o mico-leão seria um consumidor secundário nesse contexto, e a sussuarana seria um consumidor
terciário nesse contexto. Agora percebe que essa imagem ela é muito rica, por quê? Tenho aqui representado cogumelos. Esses cogumelos, eles seriam decompositores. E existe uma palavra bonita para quando o ser se alimenta de matéria orgânica morta. Decompositores. Esses fungos, cogumelos ali, são sapróbios ou saprofágicos, né? Sapro é coisa podre, podridão. Então os decompositores depois vão fazer a sua festa, decompor todos os níveis ao longo da cadeia alimentar. Mas é claro que em uma prova você vai ter assim, ó, uma planta, uma borboleta, um mico-leão dourado, uma sussuarana e como último nível trófico nesta cadeia seria os decompositores representado pelo cogumelo. Vamos fazer um adendo aqui, não era o meu foco. Cogumelo ele pertence ao reino fungi. Ele é um fungo pluricelular dotado de várias células tubulares conhecidas pelo codinome hifas. Essas hifas se reúnem formando esta imagem que é o corpo de frutificação. Repita aí, vai. Corpo de frutificação. E ao conjunto dessas hifas nós chamamos de micélio. Então atenção, hifas reunidas, células tubulares de fungos reunidas, micélio. Conjunto de hifas, micélio. Só para terminar, os fungos eles têm uma importância muito grande na fabricação de bebidas alcoólicas, não necessariamente o cogumelo, mas uma levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae. Os fungos eles também têm uma importância na fabricação de um antibiótico chamado de penicilina. Esse antibiótico, produzido pelo fungo Penicillium, ele ataca e mata as bactérias. Antibiótico, então, ele atua em bactérias, em doenças bacterianas. E é importante você entender que antibiótico não atua em viroses. Anota isso. O que atua em viroses são os antivirais. E a prevenção, principalmente, meus amores, contra as diversas viroses, ocorre por meio de vacinação, as vacinas, ok? Outra importância do fungo que a gente não pode deixar de falar é na produção de queijos com sabores bem marcados, como Roquefort, Gorgonzola e Camembert, tá? Então algumas dicas para vocês acerca do fungo. Não era foco da aula, porque aqui nesta imagem a gente tem ecologia como plano de fundo, tudo bem? Bom, a gente tem que entender que durante uma cadeia alimentar, tanto a matéria quanto a energia vão sendo passadas, transportadas de um nível trófico a outro. Lembrando que o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar são seres autótrofos, produtores do seu próprio alimento, representados muitas vezes pelas plantas, mas a gente não pode esquecer as algas e as cianobactérias também, que são produtoras, nesse caso de ambiente aquático, tá? Então energia e matéria vão fluindo ao longo da cadeia alimentar. Só que matéria é reciclada. Então, os componentes da matéria são reciclados, voltam para a natureza, que serão de alguma maneira absorvidos pelas plantas e adentrarão a cadeia alimentar novamente. Matéria é reciclada. Não é à toa que Lavoisier disse a famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, energia não, galera. Energia, ela não é reciclada. Energia, ela é sempre transformada de um tipo para outro tipo. A energia, ela flui unidirecionalmente, sem volta. Ela é unidirecional. Grava isso. Energia flui unidirecionalmente ao longo de uma cadeia alimentar. E aí, pessoal, eu faço um adendo aqui. A pirâmide ecológica de energia nunca será invertida. Sempre a base da pirâmide vai ter muito mais energia que o ápice da pirâmide. Porque a tendência é que a energia vá fluindo e diminuindo, anota isso, diminuindo entre os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Por gentileza, não se esqueça disso. Nessa imagem a gente tem ainda mais assuntos sobre ecologia. Nós temos relações ecológicas ocorrendo aqui, ó, implicitamente, e talvez vocês
não perceberam. Vamos começar com o beija-flor. Beija-flor é uma ave que aqui está demonstrada fazer o processo de polinização. Como o William, ele é o rei da botânica, a polinização, né, William, feita por aves, chamamos de ornitofilia. Então anota aí, ornitofilia. Nesse caso, os beija-flores, eles fazem a polinização de uma flor à outra, carregando o grão de pólen. Então a gente tem uma relação harmônica aqui, positiva, bacana, chamada forésia. Repetindo, forésia. É uma relação de transporte, onde uma das espécies é beneficiada e a outra não é prejudicada. Por isso que o nome da relação é o que, gente? Harmônica. Forésia. Relação de transporte. É o beija-flor transportando o grão de pólen de uma flor até a outra e fazendo a polinização cruzada, o que é importante para haver a mistura de genes e aumentar a variabilidade genética. Uma segunda relação ecológica que a gente vê aqui é chamada de sociedade, representado pelas formigas, adentrando os formigueiros. As formigas são seres da mesma espécie aqui, que apresentam uma hierarquia. Repetindo, hierarquia. Portanto, é uma relação intraespecífica, ou seja, entre seres da mesma espécie, com hierarquia. Chamamos isso de sociedade. Repetindo, sociedade. Ok? Além das formigas, temos a famosa sociedade das abelhas, temos a famosa sociedade dos cupins e das vespas. E ao que tudo indica, sociedade é uma relação harmônica, mas na espécie humana, parece bizarro o que eu vou dizer, existem desarmonia muitas das vezes, né? Então a espécie humana é uma sociedade que não cabe aqui no quesito da palavra que a gente usa para formiga, que é harmônica, hierárquica, nos cupins, que é harmônico, hierárquico, e assim por diante. Uma terceira relação ecológica que aparece aqui é chamado de predatismo. É a sussuarana que está à espreita do mico-leão dourado. O predatismo é a nossa terceira relação ecológica citada aqui, que neste caso seria uma relação desarmônica. Então atenção, vestibulando, as relações ecológicas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Aqui a forésia é harmônica e a sociedade é harmônica. No caso do predatismo, é desarmônica. E o predatismo é uma relação ecológica entre espécies diferentes. É o predador comendo uma presa de outra espécie. Por isso que é uma relação desarmônica de caráter interespecífica. E não igual na formiga, que é intraespecífica. Para você lembrar, intraespecífica é quando acontece entre seres da mesma espécie. E interespecífica acontece entre seres de espécies diferentes, ok? Agora vamos partir um pouquinho para zoologia e lembrar que nessa imagem nós temos a minhoca. A minhoca terrestre, ela é um anelídeo que apresenta o seu corpo segmentado, em anéis, em metâmeros. Daí o fato da gente poder chamar esse corpo de metamerizado. Então atenção, segmentado, metamerizado são termos que referem-se à mesma coisa. Corpo dividido em segmentos. E essa metamerização, ela é tão perfeita que ela é tanto externa quanto interna, ok? Dentro do corpo desses animais, temos divisões perfeitas ocorrendo. Valeu? Apresentam uma cabeça, apresentam cefalização, e no caso da minhoca terrestre, a gente localizaria a extremidade da cabeça através de um anel maior, do segmento maior que a minhoca terrestre possui. E esse segmento maior tem nome, galera. Clitelo. É um anel maior, é um anel diferenciado e que este clitelo está relacionado ao processo reprodutivo da minhoca, ok? Aristóteles disse a famosa frase e já caiu no vestibular da UEM em outro contexto. Qual era a frase? As minhocas são os intestinos da terra. Essa frase faz uma alusão ao fato das minhocas comerem da terra, se alimentarem da matéria orgânica e produzir um fertilizante natural, um adubo natural, cujo nome é o
humus. Repetindo, humus. Esse humus tem a letra H ali na frente, humus. É um fertilizante natural e que ajuda nesse contexto dessa floresta aí, ó, exuberante. As minhocas têm grande importância na fertilidade do solo, bem como os decompositores ali dos fungos, que também participam dessa questão da reciclagem da matéria. Bom, ainda sobre anelídeos, a gente tem que lembrar que no caso da minhoca terrestre, ela tem estruturas diminutas chamadas de cerdas. E são poucas cerdas que compõem. Além disso, o seu sistema circulatório transporta por dentro desses vasos um líquido chamado de hemolinfa e a presença de 10 corações. São 5 pares de corações, uma hemolinfa rica em hemoglobina. Não se esqueça também que os rins que compõem o sistema excretor dos anelídeos chama nefrígio. Repetindo, nefrígio. Valeu? No caso da minhoca terrestre, diferente de outros anelídeos, apresenta um sistema digestório completo, sendo que ao longo desse sistema digestório nós encontramos uma dilatação chamada de papo e outra dilatação chamada de moela. O papo serve para armazenar e a moela vai ser como o estômago mecânico, serve para triturar. Mas se tem um filo que tem grandes chances de cair no vestibular, pelo menos correlacionado, é o filo artrópoda, representado por esse gafanhoto maroto legal aqui, certo? O gafanhoto, nesse caso, ele é um dos grupos dos artrópodos, ok? Ele é um inseto. E logo a gente vê que ele é dotado de 3 partes corpóreas, chamadas de tagmas. As 3 partes são cabeça, tórax e abdômen. Apresentam 6 patas, portanto são animais hexápodos, 2 antenas, que não ficou muito legal nesta imagem, portanto eles são chamados de dísceros, olhos compostos com unidades diminutas, chamadas de omatídeos, respiração feita por traqueias, cuja hemolinfa é uma hemolinfa sem pigmento respiratório, então você não vai encontrar hemoglobina, você não vai encontrar hemocianina, você não vai encontrar clorocruorina, que são pigmentos respiratórios que outros animais possuem, no caso dos insetos, não. E a excreção ocorre por numerosos rins, chamados de túbulos de Malpighi, cuja função é excretar uma substância pastosa, pobre em água, insolúvel em água, chamada de ácido úrico. Os insetos são, sem sombra de dúvida, os artrópodos de maior sucesso evolutivo. Temos besouros, o próprio bicho barbeiro, que é transmissor da doença de Chagas, o gafanhoto, as baratas, as borboletas e assim por diante, quer dizer. E lembre-se que o sucesso deste grupo artrópodo é a presença de uma carapaça protetora, cujo nome é exoesqueleto, feito de um açúcar nitrogenado chamado de polissacarídeo. E aí, galera, viu quantas informações a gente pode ter nessa imagem? Inclusive, apresentando em região sombria uma planta que é a samambaia, uma pteridófita. As samambaias, elas são umbrófilas. Elas gostam de regiões com muita sombra e muita umidade, porque elas são dependentes da água para o processo de reprodução ou fecundação. O gameta masculino é chamado de anterozoide, e ele fecundará o gameta feminino, que é chamado de oosfera. O anterozoide é atraído em direção à oosfera, pois a oosfera exala uma substância química para esse fim. Temos aqui uma condição chamada de quimiotactismo. Quimiotactismo é o anterozoide deslocando-se em direção à osfera, osfera. Meus alunos sabem esse trechinho de música. Bora lá, gente. Vamos fazer aqui as questões. Verdadeiro ou falso? A biocenose representa
apenas os fatores abióticos? Galera, nada a ver, nada a ver. Biocenose, gente, são os fatores bióticos. São quem? Os seres vivos. Portanto, o primeiro item ele é o item falso. Próximo. Nas cadeias alimentares, a energia flui unidirecionalmente dos produtores aos consumidores e aos decompositores. Gente, tá certo. Pode marcar verdadeiro. Mesmo que ele tenha se referido a consumidores terciários, a gente entende que está tendo aí um fluxo de energia unidirecional. Próximo. A forésia é uma relação harmônica, correto? Onde uma espécie se beneficia sem prejuízo à outra. Galera, verdadeiro. Forésia é uma relação de transporte e era o beija-flor transportando o grão de pólen. Próximo. Os fungos sapróbios. Tu lembra o que é sapróbios? Aqueles que vivem na podridão, em locais podres, fazendo a decomposição. Os fungos sapróbios, como cogumelos, são exclusivamente parasitas. Galera, ó, qualquer vestibular apareceu a palavra exclusivamente, não marque, porque a biologia é a matéria da exceção. Isso mesmo. Além do que, a gente não pode chamar os cogumelos de parasitas. Portanto, esse item ele é falso. Próximo. Um ecossistema. Ele é formado apenas pela comunidade biótica de determinada região, mais uma palavra que com certeza tornará o item errado. Apenas. Não dá, gente. A biologia é a matéria da exceção. Então, você não pode ser radical com termos como exclusivamente, apenas, somente, unicamente, todos. Isso não funciona muito na biologia. Então, não marca se você vê alguma dessas palavras. Próximo. O mico-leão-dourado ocupa o nicho ecológico de dispersor de sementes nas florestas da Mata Atlântica. Perfeito, galera. Dispersor de sementes. Quando ele come uma fruta, as sementes vão ser dispersadas pelas suas fezes. E é bem provável que o mico-leão vai direcionando de um ambiente para outro, então ele colabora muito com a nova planta que irá nascer, se tiver as condições ideais para isso, por meio daquela semente que saiu junto às suas fezes. Inclusive, já saiu o quê? Adubada, cheia de nutrientes necessários para isso. Nicho ecológico, galera, é quando você começa a descrever o papel, a função daquela espécie no ambiente. Isso é nicho ecológico. Agora, se você falar onde vive aquele indivíduo, aquela espécie, onde ele vive, a gente fala que isso é habitat. Ponto final. Habitat vem do termo habitação, é o local, é o endereço onde aquela espécie vive. E aí a gente tem aqui uma famosa frase que é assim: por que que urso polar não come pinguim? E por quê? Qual é a resposta? Estão em habitats diferentes. O urso polar está no polo norte e o pinguim está no polo sul. Como são habitats diferentes, não tem como o urso polar comer pinguim. Pegou essa? Viu? Legal, né? Tá gostando, galera? Deixa aí o seu like, compartilha com seus colegas da escola. Isso ajuda eles também a verem como é fácil resolver algumas questões de biologia. Valeu? Vamos para a próxima aqui, ó. As minhocas, galera, são anelídeos monóicos. O que é monóicos? Hermafroditas, tá correto aqui. Que melhoram a aeração do solo e a fertilidade dele. Verdadeiro, galera. Isso mesmo. As minhocas são do grupo dos anelídeos. Elas são hermafroditas ou monóicas e elas melhoram a aeração. O que é aeração? Ar que adentra o solo fica mais fofo. E também na fertilidade por meio do humus. Próximo. As formigas estabelecem sociedades com divisão de trabalho e comunicação química. Galera, verdadeiro isso, tá correto. Essas comunicações acontecem fundamentalmente por duas substâncias: feromônios e ácido fórmico. Aliás, o ácido fórmico leva esse nome porque ele é um ácido encontrado muito em formigas. Para quem manja de química orgânica, ele é um ácido com um carbono. Então ele seria o ácido metanoico. É isso, galera. Ácido metanoico ou ácido fórmico. Confirma aí para mim, galera. Próximo, samambaias são pteridófitas, tá certo? Que preferem ambientes xerófilos com alta luminosidade. Galera, isso não combina com samambaia. Samambaia gosta de sombra. Samambaia não gosta de ambientes xerófilos. Tio Toide, o que são ambientes xerófilos? São ambientes secos, são ambientes com pouca umidade,
com pouca água disponível. Não combina com samambaia. Samambaia, galera, precisa de água para o processo de reprodução, senão o gameta masculino não consegue nadar em direção ao gameta feminino. Valeu? Próximo. Insetos possuem 3 pares de patas, 6 patas, portanto, corpo dividido em 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen e respiração traqueal. Beleza, galera, pode marcar insetos, importante. Próximo. As samambaias são plantas umbrófilas? Correto. Sombrinha, umidade, água fresca e são dependentes da água para a reprodução. Correto também. Próximo. O beija-flor é uma ave que participa da polinização. Essa polinização chama-se ornitofilia. Prestou atenção na aula? Foi isso que o Titóide falou. Verdadeiro. Ornitofilia, polinização realizada por meio das aves. Nesta imagem, a gente vai adentrar um assunto de ecologia chamado de biomas, nesse caso, mundiais. Se eu fosse vocês, eu estudaria biomas mundiais lá na geografia e também aqui na biologia. E estudaria principalmente os biomas brasileiros. Eu escolhi alguns biomas aqui, combinado? Não se atente muito às setas, porque me parece que as setas ficaram um pouquinho erradas. Vamos começar com a savana africana. Gente, eu assisti o filme O Rei Leão novamente. Pois é, eu assisti tanto o Rei Leão quanto o filme que saiu, Mufasa. Adoro esse tipo de animação. Mas vamos lá. Savana, galera, um tipo de bioma que acontece no continente africano. Isso. Não tem chuvas abundantes. É um local onde predomina a seca. É um local também que é de temperatura mais quente, elevada. Essa é a savana africana. É aquele capim amarelo, aquele matagal amarelo tomando conta, aquelas árvores espaçadas, uma distante da outra, e que, na ausência de chuvas, as folhas dessas árvores caem. Chamamos isso de caducifólia. São plantas que perdem as suas folhas no período de seca. Mais ou menos a gente diz que a savana africana apresenta 6 meses de período chuvoso e 6 meses de período de seca. Mas não dá para levar isso ao pé da letra. Combinado? Joia? Ok. Temos aqui então, gente, animais pastejadores, animais de grande porte, como o elefante, os gnus, galera, gnus apareceram no filme O Rei Leão, que o prof assistiu hoje, os gnus, os antílopes, as zebras e por aí vai. Nós chamamos de animais pastejadores. Temos leões, são predadores, topo da cadeia alimentar. Temos as hienas, leões e hienas aparecem também no filme O Rei Leão, ok? Agora vamos para a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela contempla a Amazônia. Amazônia é outro nome que a gente dá para a floresta. E essa Amazônia, ela pega território brasileiro e território de países ali vizinhos ao Brasil. Por exemplo, Guiana Francesa, Venezuela, Peru e por aí vai, né? Então, se estende, a vegetação se estende, ela não fica exclusiva ao território brasileiro. Agora, é verdade que a maior parcela da floresta amazônica está no território brasileiro, ok? Uma vegetação bem exuberante, com estratos de vegetação. Tem copa, tem vegetação mediana, vegetação menor, vegetação rasteira. Pois é, temos uma grande variedade de espécies por lá. Vamos lembrar do guaraná, galera. Guaraná, importante. Vamos lembrar de uma planta aquática chamada Vitória régia. Vitória régia. E aí, é uma vegetação fechada, uma mata fechada, entrelaçada, de difícil acesso, com muitos cipós. Também gostaria que vocês lembrassem que a folha é larga, e a gente fala que esse tipo de folha larga é chamado de latifoliada, tem uma grande área. E, diferentemente do que aconteceu na savana, mantém-se as folhas em todos os meses do ano. Dizemos que sempre há uma copa exuberante de folhas. Isso é chamado de perennifólias. Repetindo, perennifólias, ok? Latifoliada,
folha larga. Perennifólia, perenes, por muito tempo e assim por diante. Em relação aos animais lá, temos a arara, temos o peixe-boi, o macaco-prego, temos a onça-pintada, temos jacarés, sucuris por lá. Tudo bem? Agora a gente vai para a floresta temperada. Pois é, essa floresta é comum da parte ocidental da Europa, pegando a Itália, pegando a França, pegando também Portugal. Encontramos floresta temperada ali na região dos Estados Unidos, onde é Nova York. Pensou em Central Park, pensou em floresta temperada. E aqui é legal porque a floresta temperada, ela obedece às 4 estações do ano muito bem definidas, delimitadas e bonitas. Por exemplo, no verão, folhas verdes, copa exuberante, vegetação viva. No outono, folhas amareladas, folhas que caem. No inverno, sem folhas, perderam as folhas. Na primavera, ressurgimento das folhas, aparecimento das flores. Então é bem aquilo que a gente estuda, tal, né? No Brasil a gente não tem isso nitidamente, mas na floresta temperada a gente vê obedecendo às estações do ano. Então quando você vê, por exemplo, aquela fábula da cigarra e das formigas, as formigas trabalhando para que no inverno elas possam ter alimento e a cigarra se aproveitando da vida e não cuidando, não sendo previdente, tá? Então, você lembra que no inverno cai neve, as folhas caem, então também é um tipo de vegetação chamada de decídua ou caducifólia. As folhas caem, no outono as folhas ficam amareladas, e isso deve-se à diminuição da chuva, ao estresse que a planta passa, e tem um hormônio para estresse hídrico. Esse hormônio é chamado de ácido abscísico. Ácido abscísico. Não se esqueçam disso. Em relação aos animais dessa vegetação, os esquilos, galera, tico e teco, alvin, os esquilos, veados, como Bambi, raposas, linces, e por aí vai, né? Vários outros animais. Então, floresta, o urso pardo, gente. Isso, não esquecer. Urso pardo também pertence à floresta temperada. Show de bola? Beleza? Me empolguei aqui, né? Vamos para a questão? As questões? Ó, a floresta amazônica possui vegetação predominantemente caducifólia. Ela é caduca? Ela cai na Amazônia? Não, ela é perennifólia, tá errado. E ainda mais falando que é adaptada ao clima seco, gente. A Amazônia tem um clima úmido, clima quente. Próximo. Na savana africana, leões são predadores de grandes herbívoros como gnus. Cara, no filme O Rei Leão, tem aquela cena muito legal, que é a cena da morte do Mufasa, por sinal, que o Simba vai parar num desfiladeiro, levado pelo seu tio Scar. E nesse desfiladeiro, Simba corre risco de ser pisoteado por uma população de gnus. Olha que legal. Próximo. As florestas temperadas apresentam vegetação perennifólia. Mentira, eu acabei de falar que no outono as folhas ficam amareladas e no inverno elas caem todas. Errado. Próximo. O macaco-prego e a onça-pintada são espécies características da fauna da Amazônia brasileira? Verdadeiro, galera. Acabei de citar os animais da Amazônia. Próximo. A savana africana possui clima equatorial, úmido, com chuvas distribuídas durante todo o ano. Não, galera, não é clima equatorial e também não tem chuvas distribuídas ao ano inteiro. Lembra que eu falei aqui, ó, mais ou menos 6 meses de período chuvoso, não quer dizer que chove todo dia, e mais ou menos período de seca nos outros 6 meses, tá? Ah, um detalhe, enquanto lá na África temos a savana, aqui no Brasil, comparadamente, seria o cerrado brasileiro. Próximo. Os esquilos, raposas e os veados, como Bambi, são animais típicos das florestas temperadas decíduas. Perfeito, galera. Pode marcar, está correta. Valeu? Agora o tio Todd vai entrar num assunto chamado de evolucionismo. Isso mesmo, evolucionismo, onde a gente vai abordar as ideias de Lamarck e de Darwin. Bom, o primeiro a pensar sobre o processo de evolução foi um sujeito chamado Jean Baptiste
O Cavaleiro de Lamarck, que era um título nobre da grande nobreza que Jean Baptiste tinha à sua época. Publicou um livro cujo título desse livro era Filosofia Zoológica. E nesse livro entendemos que os seres evoluem e eles se adaptam. Então ele fala sobre a adaptação dos seres vivos. E Lamarck, ele cita ainda a lei do uso e desuso, ou seja, a necessidade, grava essa palavra, a necessidade e o esforço vai fazer com que certas estruturas cresçam, hipertrofiem para cumprir a finalidade na qual desejava. Lei do uso e desuso. Quanto mais o uso um órgão, mais ele hipertrofia, mais ele cresce. E não funciona assim. E aí, nesse contexto, nós temos lá o caso do pescoço das girafas. Segundo Lamarck, as girafas de hoje possuem um pescoço bem comprido devido ao seu esforço ao longo das gerações. Elas foram se esforçando para comer as folhas mais altas e, por isso, o seu pescoço foi esticando. Um outro erro que Lamarck comete é a lei dos caracteres adquiridos. Quando você adquire uma característica nova, você repassaria ela para a descendência. Então, aquela frase assim: se eu perder um braço, meu filho, meu descendente, nascerá sem braço por conta da característica que eu adquiri? Não, galera, é falsa, é mentira. Características fenotípicas não vão alterar o material genético dos espermatozoides ou do ovócito secundário nas fêmeas. Nessa imagem nós temos Charles Darwin. Darwin pensou diferente de Lamarck. Ele é de um tempo mais adiante do que Lamarck e Darwin publicou um livro que fala sobre o processo de seleção natural. Pensou em Darwin, seleção natural. Mas calma, tem uma historinha aqui. Darwin, evolucionista, naturalista, já havia estudado várias espécies, vários assuntos e havia reprovado em diversos assuntos de faculdades e universidades. Depois que ele tomou coragem, pegou o navio Beagle na Inglaterra e saiu viajando o planeta, coletando algumas espécies. E ele foi aportar em Galápagos. Isso, Galápagos. Galápagos é um conjunto de várias ilhas, com uma ilha de muito mais volume, que foi formada a partir do processo de vulcanismo oceânico. Em Galápagos, ele conheceu várias espécies que só existem lá. E dessas várias espécies, as mais cobradas são os tentilhões. Darwin percebeu que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes. Por quê? Cada um desses animais tinha um hábito alimentar diferente e que foram selecionados. A natureza, no caso os alimentos, impôs uma pressão e essa pressão que a natureza põe em cima seleciona os mais aptos para aquele ambiente. Não necessariamente o mais forte, não necessariamente o mais inteligente, mas aquele que está pronto e preparado para aquele ambiente. Não quer dizer, diferente de Lamarck, que o esforço ou a necessidade fez com que os tentilhões modificassem seus bicos. Não, na verdade, nasceram com bicos diversos, e isso Darwin não sabia explicar, porque ele desconhecia a genética. Então, tentilhões nasciam com bicos diferentes, cada um adaptado para um tipo de alimento, que foi o processo de seleção. Se você não está adaptado para aquele tipo de alimento, tu morre. E é assim que a natureza age, de maneira cruel, impiedosa, ou seja, selecionando sempre os melhores para aquele determinado tipo de ambiente. Chamamos isso de seleção natural. E aí eu vou fazer um adendo aqui, um paralelo com o caso dos antibióticos e bactérias resistentes a antibióticos. Muitas pessoas cometem um erro achando que os antibióticos tornaram as bactérias resistentes, estimularam a elas a ficarem resistentes. E isso é errado.
Na verdade, existe uma diversidade muito grande de bactérias, devido a um processo chamado de mutação e recombinação gênica. Acontece que os antibióticos, quando eles agem, eles matam as bactérias sensíveis àquele determinado antibiótico, selecionando as bactérias que nasceram resistentes, ou seja, por mutações. Então apenas acontece uma peneira, você vai peneirar. Peneirar quem? Os adaptados, os resistentes àquele antibiótico, beleza? Então não caia no erro de achar que o antibiótico modifica a bactéria, causa mutação na bactéria, torna ela mais forte. Isso é mentira. Isso é o quê? Falso. Valeu, galera? Bom, vamos responder então aqui a questão. Lamarck propôs que características adquiridas durante a vida são transmitidas aos descendentes. É verdade, galera. Lamarck disse isso mesmo. Próximo. Charles Darwin desenvolveu sua teoria evolutiva a partir de observações nas ilhas de Galápagos. Verdadeiro. Próximo. Lamarck acreditava que a necessidade dos organismos direcionava as mudanças evolutivas. Verdadeiro. Então a necessidade das girafas era comer as folhas mais altas, o que fizeram com que elas hipertrofiassem e crescessem o seu pescoço. Mas é falso isso, é mentira, não foi assim que ocorreu, tá bom? Próximo. O darwinismo, ele aceita a transmissão dos caracteres adquiridos como um mecanismo evolutivo? Não, galera. Darwin não aceita isso. Tá errado, tá errado. O negócio de Darwin é seleção natural. Ah, professor, é verdade que no final do livro ele muda suas ideias, ou ele modifica um pouco as suas ideias, e ele passa a ter um viés lamarquista? É verdade, galera. Mas esqueça um pouco disso, tá bom? Próximo. A seleção natural favorece indivíduos com variações vantajosas para a sobrevivência? Perfeito, galera. Legal isso, hein? Próximo. Darwin propôs que a evolução ocorre pela herança de caracteres adquiridos. Nossa, galera, falso. 2 itens falando sobre o mesmo assunto, tentando imputar a Darwin a ideia de característica adquirida e a transmissão dela. Isso é Lamarck, tá errado. Próximo. Os tentilhões de Galápagos possuem bicos similares, independente da sua dieta? Não, galera. Acabei de falar, são bicos diferentes, diversificados, cada um com um tipo de dieta, e foi a pressão que a natureza fez para que esses tentilhões não se adaptassem, mas fossem selecionados, né? E eles nasceram assim, nasceram com bicos diferentes. Foram as mutações, foram as recombinações que favoreceram eles para aquele tipo de alimento, para aquele tipo de ambiente, beleza? Joia? Então é falso esse último aí. Valeu? Agora eu vou entrar no assunto que a Whey costuma gostar bastante, que é especiação, a origem de uma nova espécie. Vamos dividir aqui em especiação alopátrica, é aquela que apresenta uma barreira geográfica isolando 2 populações da mesma espécie. Exemplos de barreiras geográficas: Cordilheira dos Andes, Grand Canyon, deserto, oceano e por aí vai. E a especiação simpátrica, que você não tem uma barreira geográfica e não tem necessariamente um isolamento geográfico das populações. Elas meio que convivem ali, ok? Especiação alopátrica é a que mais cai, com barreira geográfica, ok? Um fato muito legal e importante que aconteceu no Brasil após a Era do Gelo é que os níveis do oceano começou a se elevar, né? Então houve a Era do Gelo, os oceanos baixaram seu nível e depois que a Era do Gelo passou, os níveis do oceano começou a elevar. Isso fez com que um território muito próximo ao estado de São Paulo ficasse isolada como uma ilha. Essa ilha tem nome: Ilha das Cobras ou Ilha da Queimada Grande. Essa ilha ela é muito famosa porque ali nós temos uma espécie de jararaca muito mais agressiva do que a jararaca vivendo no continente. É verdade que essas 2 jararacas hoje em dia, uma continental e a outra da ilha, pertenciam a uma mesma espécie? É verdade. Por conta da elevação do oceano, separando em 2 populações, em cada ambiente, sofrendo pressões seletivas diferentes, tornaram nova espécie nessa ilha? Sim,
É verdade, é uma nova espécie de jararaca nessa ilha, muito mais recente, se você for pensar no tempo que existe jararaca neste planeta. Nessa ilha, tem uma jararaca por metro quadrado. Ela é mais agressiva, com um comportamento diferenciado e a sua peçonha, que é o veneno que ela injeta, é muito mais potente do que a da jararaca do continente. Se lá se lá no passado houve mamíferos como roedores, não existe mais hoje. Tudo foi exterminado lá. Não há mais uma fonte alimentar própria de lá. Porém, aves migratórias que partem do continente pousam nessa ilha acabam sendo os alimentos da jararaca ilhoa, jararaca que vive nessa ilha, Ilha da Queimada Grande. Para que ocorra uma especiação alopátrica, você tem que ter o isolamento de populações da mesma espécie. Esse isolamento acontece por meio de uma determinada barreira geográfica. Depois, cada ambiente, com as suas mutações e pressões seletivas diferentes, vão selecionando características adaptadas para esses ambientes. Com o passar do tempo, temos ainda indivíduos da mesma espécie, porém de raças diferentes, ou seja, subespécies diferentes. Se o tempo continuar e essa distância perdurar, teremos em algum momento uma nova espécie surgindo, pois passou-se tanto tempo, as diferenças foram tão grandes geneticamente falando, que nós teremos uma nova espécie na ilha. Neste caso, para garantir que houve uma nova espécie na ilha, diferente da jararaca do continente, tem que acontecer um fenômeno, galera, um fenômeno chamado de isolamento reprodutivo. Grava isso, isolamento reprodutivo. O que isso quer dizer? Que a genética da jararaca da ilha já está tão distante da jararaca do continente. Não apresentam mais comportamento sexual parecido, não apresentam mais o interesse, talvez os órgãos sexuais ou gametas já não tenham mais a intenção de acoplar e por aí vai. Isolamento reprodutivo. Para você vestibulando que já estudou esse assunto especiação e sabe do que eu estou falando de isolamento reprodutivo, lembrem-se, existe o isolamento reprodutivo pré-zigótico e existe o pós-zigótico. Por favor, dá uma estudada nisso aí e vamos para a questão. Verdadeiro ou falso? A especiação alopátrica ocorre quando populações são separadas por barreiras geográficas. Verdadeiro, galera. Tem que acontecer um isolamento geográfico aí. Cordilheira, deserto, oceano. Próximo. A jararaca ilhoa da Queimada Grande evoluiu isoladamente da jararaca continental. Verdadeiro, né? A especiação alopátrica isola as duas populações. Verdadeiro. Diferente da simpátrica, né? Próximo. O isolamento reprodutivo impede o fluxo gênico entre populações aparentadas. Verdadeiro também, cara. Fluxo gênico quer dizer troca de gametas, troca de genes. Então, uma vez que uma espécie está isolada reprodutivamente falando, a gente não tem mais essa troca gênica, essa troca de DNA. Próximo. A Ilha da Queimada Grande localiza-se no litoral de São Paulo e possui serpentes endêmicas, que é típicas e exclusivas daquela região. Verdadeiro. Próximo. A jararaca ilhoa possui peçonha, que é o veneninho dela, tá? Mais potente que sua ancestral continental. Verdadeiro, né? A peçonha tem que matar as aves quase instantaneamente, essas aves migratórias. Próximo. Isolamento geográfico, seguido de isolamento reprodutivo, caracteriza a especiação alopátrica. É verdadeiro, tá certo. Mas a gente não pode esquecer da barreira geográfica como fator importante aqui. Próximo. A jararaca ilhoa alimenta-se exclusivamente de aves migratórias na ilha isolada. É verdadeiro. E eu sei que eu havia alertado vocês para tomarem cuidado com os termos como exclusivamente, né? Mas e se tratando de uma prova somatória, é melhor você ficar sempre com o pé atrás e não marcar do que você perder a questão inteira. Nesse caso, o item era verdadeiro e se você não tivesse marcado, você perderia parcialmente a questão e não ela totalmente. Valeu?
Agora o tio Toyd vai dar um foco numa verminose chamada de teníase e fazer um paralelo com uma outra chamada de cisticercose. Bom, primeiro que quem causa teníase é um verme do grupo Plateuminto. É um filo Plateuminto, verme de corpo achatado. Na escala evolutiva, para o ensino médio, seria o terceiro filo que a gente estuda na sequência. E ele é um filo muito importante, que inaugura várias características legais. É o primeiro filo a ter cabeça, portanto, cefalização. É o primeiro filo a ter simetria bilateral. É o primeiro filo a ser triblástico, ou seja, apresentar a ectoderme, a endoderme e adicionar um terceiro folheto embrionário chamado de mesoderme. No filo plateuminto, a maioria acaba sendo de vida livre e algumas espécies acabam sendo parasitas. No caso da tênia, que é chamada de solitária, temos duas importantes para o vestibular. A tênia solium, que é aquela que apresenta o porco como hospedeiro intermediário, e a tênia saginata, que é aquela que apresenta o boi e a vaca como hospedeiros intermediários. Tênia saginata da vaca, porque da vaca se extrai a nata. Pegou o macete? A nata vem do leite, o saginá da vaca, do boi. Tênia solium é a do porco. A tênia solium tem uma cabeça chamada de escólex. Escreva isso, escólex. E esse escólex, ele é diferenciado mesmo. Além das ventosas que grudam e fixam na parede intestinal, ele apresenta uma coroa de ganchos que vão se fixar, lesar e machucar mais ainda o intestino. A teníase é uma doença típica de locais sem saneamento básico. E entende-se por saneamento básico água tratada, esgoto tratado e coleta de lixo, ok? Uma vez que uma pessoa tem a solitária já alojada no intestino, vários ovos dela saem nas fezes humanas. Se essas fezes não tiverem a destinação correta e forem parar, por exemplo, em um chiqueiro onde temos porco, o porco, por ser um animal coprófago, que inclusive come fezes, vai ingerir os ovos da tênia. No porco, esses ovos eclodem em uma larva, que vão alojar-se em vários órgãos dele, sobretudo na musculatura. Chamamos isso de cisticerco. Então, a fase larval é chamada de cisticerco e é visível e fica na carne. Se essa carne for ingerida crua ou mal cozida, mal passada, com o cisticerco ainda vivo, o homem que ingerir este cisticerco, quando passar no seu estômago, vai acionar a essa larva, rompendo a casquinha que a protegia, e ela vai crescer na solitária, que é a tênia. Então, quando a gente fala de teníase, a gente está falando que é da tênia adulta alojada no intestino. Os sintomas são emagrecimento, diarreia, fraqueza, anemia. Veja só a cara do cidadão e compara com ele antes da presença da tênia. Temos dois hospedeiros aqui, certo? O humano é o hospedeiro definitivo e o porco, nesse caso, é o hospedeiro intermediário, ok? As medidas para se evitar essa doença chamada teníase são inspeção de frigoríficos, que vem de carnes. Frigoríficos, quando detectam a presença de cisticerco em carne, você precisa eliminar aquele lote de carne para não fazer parte do consumo das pessoas. Tratamento do doente por meio de vermífugo, porque se você trata o doente, você previne que outras pessoas adquiram tal doença. Lembrando que as fezes do adoentado, quando no chiqueiro, são ingeridos pelos porcos. Uma outra profilaxia, e essa sim é fundamental, é cozimento bem da carne. Cozer bem
a carne. É importante isso para que você mate o cisticerco e fique tranquilo aí. Na verdade, você não deveria, né, comer desse tipo de carne, né? E o frigorífico deveria ser inspecionado. Valeu? Agora atenção, porque existe aqui uma doença secundária chamada de cisticercose, que é quando o homem acaba fazendo o papel que o porco está fazendo nesse ciclo aí. É, pessoal, olha bem, é o homem se alimentando dos ovos da tênia que saíram em fezes humanas, novamente em locais sem saneamento o quê? Básico. Se o homem ingerir, desculpa usar esse termo, fezes que vão em alimento, em água contaminada, esses ovos no ser humano eclodirão em cisticercos diversos, que vão alojar em várias partes do corpo da pessoa. Cisticerco no músculo, cisticerco atrás dos olhos, e a pior de todas é o cisticerco no cérebro, que é chamado de neurocisticercose. Nesse caso, podendo levar a pessoa a óbito. É o homem fazendo o papel que o porco fazia no ciclo da teníase. No caso da cisticercose, você deve lavar bem as mãos, higienizar bem os alimentos e tratar bem a água. Então, em locais com saneamento básico, em locais que têm empresas que tratam da água do esgoto, dificilmente essa doença chamada cisticercose vai ocorrer. Ela é limitada mais para países mais paupérrimos e em zona rural. Repetindo, zona rural, tá? O risco da neurocisticercose é lesar definitivamente partes importantes do cérebro. Então você deve recorrer ao uso de um remédio que vai, de certa forma, calcificar o cisticerco em você e também remoção cirúrgica quando for possível, ok? Beleza, agora preste atenção nessa frase aqui, tá? Como que eu pego a tênia ou a solitária adulta no meu intestino? Comendo a carne com cisticerco. Como que eu pego a cisticercose cerebral? Se alimentando dos ovos da tênia solium. Só da tênia solium, tá? Esqueça a tênia saginata aqui no caso da cisticercose. Vamos lá? Cenário verdadeiro ou falso? A tênia solium utiliza o porco como hospedeiro intermediário e o humano como definitivo. Verdadeiro, galera, pode marcar. Próximo. A teníase é contraída pelo consumo de carne suína mal cozida contendo cisticercos. Verdadeiro também nesse caso. Poderia ser a tênia do saginata e aí seria a carne bovina, né? Mas é verdadeiro. Próximo. Dores abdominais, náusea e eliminação de proglótides, que são segmentos do corpo da solitária, são sintomas típicos de teníase. Verdade, a gente vê essas proglótides nas fezes, né? Dá para ver. Próximo. A cisticercose humana ocorre quando a pessoa ingere os ovos da tênia solium. Verdadeiro, galera. Acabei de falar isso, tá correto. Próximo. Lavar as mãos é a melhor medida profilática contra a teníase? Não, galera. Lavar as mãos é a melhor medida profilática contra a cisticercose. Próximo. O ciclo da tênia solium se completa apenas no intestino do hospedeiro definitivo? Não, galera. Eu preciso de 2 hospedeiros, um definitivo e um intermediário, para o ciclo ocorrer. No caso da tênia solium, o porco é o hospedeiro intermediário e o ser humano é o hospedeiro definitivo. E o próximo, a tênia solium adulta possui escólex, com ventosas e coroa de ganchos para fixação. Verdadeiro também, galera. É isso aí. E aí, pessoal, gostaram dessa revisão? Pois é, conheça o meu canal. Pergunta para o Toyd se você está aqui, se você está assistindo por meio do William. E no meu canal tem várias revisões de biologia. Galera, tu que tá vindo lá do canal do William, você que é aluno do William, se inscreva no meu canal aqui, ó, dá uma força, dá um help para mim. Coloca o botão aí de curtir, galera. Imagina 300 curtidas, 500 curtidas, tornando esse vídeo, né, muito importante, bem relacionado no YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso de forma democrática à educação. William, muito obrigado. Beijo no coração seu, um grande abraço, você é um cara do bem e eu sempre fui seu fã, tá bom? Pessoal que tá aqui no meu canal, se inscreva no canal do William Lopes, ele é muito bom, ele
cara da botânica. Então, se você não gosta de botânica, é com ele que você tem que assistir a aula, é com ele que você tem que aprender e você deve visitar o site dele, porque tem vários cursos especiais bacana. Beijo, galera. Tchau, tchau.